Em 1714, a rainha Ana da Grã-Bretanha estava com a saúde muito deteriorada, pois havia dado à luz a 17 filhos durante o seu reinado. O conselho regencial estabelecido após ela sofrer um derrame e ficar impossibilitada de falar como os únicos membros da família real do Stuart que ainda estavam vivos. Como os únicos membros da família real ainda vivos da Casa Stuart eram católicos, se o parlamento britânico não permitia que se um membro da família real fosse católico não teria direito ao trono, então o Conselho Regencial começou uma procura para um herdeiro ao trono britânico. Até que eles escolheram Jorge, príncipe eleitor de Hanover, que por parte de sua mãe era descendente do rei Jaime IV da Escócia, primeiro rei da dinastia Stuart, na Inglaterra. No início, o Parlamento da Escócia e o Parlamento da Inglaterra estavam pretendendo escolher herdeiros diferentes para o trono da Inglaterra e para o trono da Escócia, até que eles assinaram o Tratado da União em 1707, criando assim o Reino Unido da Grã-Bretanha, com Ana sendo a primeira rainha da Grã-Bretanha. O parlamento britânico decidiu nomear Jorge como herdeiro ao trono em 1º de agosto de 1714. A rainha Ana da Grã-Bretanha acabou falecendo, e Jorge foi proclamado rei da Grã-Bretanha. Ele e seu filho se mudaram para Londres. O rei da Grã-Bretanha continuou a ser eleitor de Hanover, que agora fazia parte da Inglaterra. Isso só foi mudado no reinado de Jorge III, onde um rei para Hanover foi escolhido. Jorge I da Inglaterra foi coroado no dia 20 de outubro de 1714. Sua coroação foi prosseguida de revoltas em 20 cidades britânicas. Ocorreu também uma revolta na Escócia, onde algumas pessoas queriam colocar Jaime Francisco Stuart, que era católico, no trono da Grã-Bretanha. Essa ficou conhecida como a Revolta dos 15. Como os britânicos estavam em número menor, a revolta demorou certo tempo até ser sufocada. Essa revolta acabou sendo fracassada, e os revoltosos foram presos. George tinha certos desentendimentos com seu filho, o príncipe de Gales. Jorge não participava muito das reuniões do Conselho de Estado, deixando que o primeiro-ministro cuidasse mais dos assuntos de Estado. Jorge também iniciou algumas reformas na Grã-Bretanha e em Hanover para garantir a segurança do comércio britânico. o rei Jorge I da Inglaterra teve um derrame enquanto estava em sua sexta viagem a Hanover. Ele faleceu nas primeiras horas do dia 11 de junho de 1727. Durante a sua morte, seu filho estava na Inglaterra e preferiu não participar do funeral do pai. Os súditos aprovaram a decisão do novo monarca. O novo rei da Inglaterra foi coroado no dia 20 de outubro de 1727. Ele iniciou várias reformas em seu governo. Em 1740, a Inglaterra se envolveu numa guerra contra a Espanha. Durou pouco tempo, já que com o início da Guerra de Sucessão Austríaca tomou a atenção de Jorge II, que enviou tropas para apoiar a herdeira do trono, Maria Teresa. No fim da guerra, a herdeira do trono austríaco, Maria Teresa, acabou vencendo e foi coroada rainha da Hungria. Jorge II assinou a aliança com a Áustria. Jorge II tinha alguns desentendimentos com seu possível herdeiro, o príncipe Frederico de Gales. Em seu reinado, ele conseguiu sufocar as últimas revoltas na Escócia. Com o passar dos anos, a saúde de Jorge II começou a piorar, e logo o rei iria acabar falecendo. O príncipe herdeiro Frederico de Gales pediu um aumento de seu rendimento com má vontade. Jorge II aumentou o rendimento do filho, pois ele já tinha por toda a Grã-Bretanha a reputação de ser uma pessoa ruim. Inesperadamente, Frederico morreu em 1751. Jorge II lamentou a morte do filho junto
Junto da princesa de Gales viúva, o seu neto mais velho, filho de Frederico, também se chamava Jorge, foi nomeado como príncipe de Gales. Caso o rei morresse antes do príncipe de Gales completar a maioridade em 1756, um conselho regencial seria estabelecido com o início da Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra rompeu a aliança com a Áustria, se aliando com a Prússia, inimiga da Áustria, com o início da Guerra dos 7 Anos. Marcou o fim do controle da França na América. No fim da guerra, a França perdeu o restante de suas colônias na América e teve que pagar indenizações à Inglaterra e à Prússia. O rei Jorge II já estava bastante doente e cansado e acabou falecendo em 1760, e quem assumiu o trono da Inglaterra foi seu neto com o título de Jorge III. Jorge II foi enterrado na Inglaterra. Pessoal, como a história da dinastia dos Hanover é muito grande, terei que dividir o vídeo em duas partes. Amanhã eu postarei a parte 2.